A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. E dando seguimento às entrevistas que a gente está fazendo aqui no Café com Velocidade, vamos falar hoje com Bruno Batista, mais um brasileiro que está lá na Europa, como a gente diz, no trilho da Fórmula 1, disputando as categorias de base. E dando sequência, né, a gente está vindo de um ciclo de entrevista, falamos com o Bruno Senna, falamos com o Alexandre Barros, falamos com o Lucas de Grassi, vários pilotos que passaram por aqui, e é sempre bom a gente receber pilotos para contar um pouquinho sobre a história e descobrir sempre algumas histórias legais. Bruno, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, a gente fica muito feliz de poder falar contigo e tê-lo aqui com a gente, então seja muito bem-vindo e tomara que a gente possa desenvolver um bom assunto nessa meia hora pela frente. Boa noite, Thiago, e obrigado por ser convidado a falar sobre um pouco da minha carreira aí no Café com Velocidade. Antes da gente começar propriamente, né, da sua carreira na Europa, Fórmula Renault do ano passado, esse ano que você vai disputar, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história com o automobilismo. A gente sabe que você vem de uma família muito envolvida com o automobilismo. Eu queria que você contasse essa história, como você cresceu, vendo seu pai competindo, e seus tios e tudo mais, e como que você entrou também, né, nesse mundo. Então, desde pequeno eu sempre fui na Porsche Cup aqui no Brasil, sempre assistia meu tio, que sempre correu, mais que 10 anos que ele está correndo. E meu tio também corria de kart, ele sempre me contava quando ele corria de kart, né? Me levou em uma corrida, desde aí eu fiquei apaixonado por automobilismo. Eu sou um dos pilotos que começou tarde no kart, eu comecei com 13 anos, enquanto outros começou com 6, 7 anos de idade. Comecei tarde, mas estou tentando conseguir o meu sonho aí, que é chegar na Fórmula 1. Mas desde pequeno esse é o seu sonho, Bruno? Ou melhor dizendo, desde quando você começou a competir, é esse seu sonho? Ou você não, em algum momento não ficou tentado em ir para categorias como é a Porsche Cup, categorias de carros de Gran Turismo ou até mesmo protótipos que estão muito em voga? Então, desde quando eu comecei a correr de kart, meu sonho sempre foi Fórmula 1. Eu nunca tive dois objetivos. Meu objetivo sempre foi Fórmula 1. Eu nunca pensei, tô com vontade de correr de DTM, ou de Stock Car, ou de Fórmula Indy até. Não, nunca me deu vontade nenhuma. Minha vontade é correr de Fórmula 1 e chegar lá. Esse é o meu objetivo. Legal, a gente vai ficar na torcida, tomara que dê certo. A gente sabe que é um caminho aí muito, muito difícil, não depende só de talento, né? É toda uma conjunção de coisas, de fatores, estar na equipe certa, na hora certa, dinheiro e tudo mais. No Brasil você fez sua kart, ou você chegou a correr também na Fórmula 3 aqui, antes de ir para a Europa? Eu fiz kart e eu fiz Fórmula 4 sul-americana, aquela nova Fórmula, que era a Fórmula Futuro do Massa, e passou a ser a Fórmula 4 sul-americana lá no Uruguai, que está correndo no Brasil, na Argentina e no Brasil. E eu fiz o primeiro ano de competição que eles fizeram 4 assim, no Brasil. E como você sentiu o nível dessa competição, sabendo que é uma competição que atuava ali basicamente pelo Uruguai, né? A maioria das pistas no Uruguai, e com pilotos que não são conhecidos do público brasileiro. Como que foi essa experiência para ti? O nível não era muito forte, super diferente que a Europa. Tinha no máximo 10 pilotos no campeonato, porque a gente está vivendo numa crise aí no Brasil, né, que está focando o piloto, e afetou lá também, mas tinha 10 pilotos, 4 andavam muito bem comigo, eu consegui ser campeão do campeonato, mas é totalmente diferente o nível da Europa e no Brasil. Você pode andar de Fórmula 3 no Brasil também, que é totalmente diferente o nível. Eu não andei de Fórmula 3, mas pelos nomes ali, os pilotos que estão lá, dá para perceber que é totalmente diferente. Quando você vai para a Europa,
você chega muito despreparado. Então, você precisa de um ano para você se acostumar na Europa com o nível e tentar chegar no degrau que os pilotos já estão na Europa. E já falando então um pouquinho de Europa, né? Você teve um 2015 muito intenso, correndo aí em 3 campeonatos, né? A Fórmula Renault Alpes completa, né? Full time, fez algumas corridas também na Eurocup e na NEC. Passou por circuitos interessantes. Como é que se deu, Bruno? Não sei se você pode falar, entrar em todos os detalhes, essa negociação. Como é que você consegue estar em 3 categorias? Foi um calendário bem intenso. Imagino para você deve ter sido uma correria, mas ótimo, né? Para o aprendizado, passar por pistas importantes. Como que deu essa sua ida para a Europa, as negociações e tudo mais? Você pode contar um pouquinho desses detalhes para gente? Claro, então, eu acho que quando a gente começou a fazer a pré-temporada na Europa ano passado, a gente viu que a gente estava muito atrás dos pilotos. O nosso nível estava muito ruim e para a gente chegar no nível altíssimo, para a gente disputar o segundo ano do campeonato, a gente precisava ter horas de carro, horas de circuito e horas de quilometragem. Então a gente tentou fazer o máximo de teste possível, o máximo de corridas possível, porque qualquer brasileiro chega na Europa muito cru, sabe? Só tem Fórmula 3 aqui, kart, chega na Europa, sabe, o pessoal começa a andar de Fórmula 4, Fórmula 3 lá com 16 anos de idade. Então a gente chegou muito cru na Europa. Então, claro, eu acho que para chegar na Fórmula 1 você precisa fazer tudo isso. Senão você não vai chegar lá com um passinho pequeno, fazendo um campeonato de Fórmula 4 lá. Eu acho que é muito difícil você chegar lá com pouca quilometragem na Fórmula 1 também. Então, precisa fazer o máximo que você pode, claro. Fazer o budget que você tem por ano. E como a gente tinha o budget por ano passado, a gente conseguiu fazer esses 3 campeonatos. E diz para os ouvintes do podcast, Bruno, quais são as diferenças entre cada uma das competições, principalmente na visão do piloto, que tem que correr atrás de experiência, mas ao mesmo tempo se adaptar a campeonatos que são um pouco diferente um dos outros. Então, é bem difícil na Europa, porque todos os campeonatos são de altíssimos níveis. Eu vou correr esse ano o Eurocup, o Fórmula Renault Europeu e o Fórmula Renault NEC, que fica no norte da Europa. E ano passado eu corri no NEC e no Alpes, que são campeonatos à parte, que são campeonatos, vamos dizer que secundários. E o Europeu é o mais forte. Para te falar bem a verdade, não tem muita diferença de Europeu e NEC, porque todos os pilotos que estão no Europeu, os 10 primeiros, vão estar no NEC. Mas com relação ao carro, o carro era mesmas especificações ou havia alguma diferença? Sim, não, o carro é totalmente idêntico, então é até legal, porque às vezes a gente vai na Fórmula Renault NEC uma semana antes que no Europeu, pro circuito. Então a gente tem corrida em Spa na NEC e na outra semana a gente tem corrida em Spa no Eurocup. Então a gente consegue treinar o carro melhor para o Europeu, porque vencer o Europeu dá muito mais nome do que vencer o NEC. Você comentou, né, que chegou cru lá o ano passado, e eu imagino que o salto de desenvolvimento deve ter sido enorme para você. Eu tava dando uma olhada, eu acompanhei as categorias, né, dando até um aviso para os nossos ouvintes, eles são ligados nisso, mas não custa a gente relembrar. O Eurocup passa no Esporte Interativo no Brasil, a NEC passa ao vivo no YouTube, dá para todo mundo acompanhar no YouTube, a Alpes vem, a Alpes era meio precária a transmissão, parece que não tinha gente controlando as câmeras, eram umas câmeras meio fixas, mas quem era viciado assistia também, e você passou, né, por Aragon, Spa, Nürburgring, o circuito de Le Mans, de Jerez, Assen, Hockenheim, Imola, Pau, Red Bull Ring, Monza, Misano, fez testes agora em Paul Ricard. Destes circuitos aí, dos sonhos, né? Circuitos que têm histórias fantásticas. Qual te atraiu mais? Qual que realmente você entrou lá e a hora que você começou a andar, você falou assim, nossa, é tudo aquilo que eu imaginava mesmo. E teve algum que decepcionou? Nossa, eu juro, quando eu fui pra... Porque qualquer piloto, quando vai pra Europa, quando vai pra Spa, Francorchamps, é o sonho, né? Porque tem o Rouge e é um circuito de alta velocidade, né? E meu sonho era correr lá. O circuito que eu mais gostei da Europa foi Imola, que é na Itália. É um circuito muito difícil, muito técnico, e me surpreendeu bastante. Não a estrutura do circuito, mas
o traçado das curvas que tem ângulo, das freadas, eu gosto bastante de ângulo. E Bruno, aproveitando, aí você pode responder qual que é a pista que menos te atraiu. Interagindo com essa resposta, você já pode falar qual que é o seu estilo. Ele se adapta melhor a uma pista de alta velocidade, como é Spa, ou circuitos mais travados? Enfim, dá esse feedback aí para os ouvintes. Então, eu me decepcionei bastante com o Paul Ricard. Eu não gostei muito do circuito, acho que é bem pessoal, porque me pareceu um circuito de carro, sabe? Não sei te dizer porquê, mas eu não gostei muito. Mas eu acho que, comparado ao ano passado para esse ano passado eu ia muito bem no circuito de pouca velocidade. Vamos dizer, igual um circuito bastante travado, porque como você precisa acreditar no carro na curva, carregar mais velocidade, você precisa de mais experiência no carro. Então eu tinha pouca experiência. E ano passado eu me saía melhor nesses circuitos. Mas já esse ano estou me saindo muito melhor no circuito de alta velocidade. Porque eu estou com mais experiência de carro, estou com mais quilometragem. Então, hoje em dia eu prefiro e estou saindo melhor em circuito de alta velocidade. Com a falta de apoio não, né? Com a retirada do apoio da Renault para 3.5, a 2.0 meio que cresceu nesse ponto. E como você falou, né? É um sonho de todo mundo chegar na Europa, andar em Spa. Esse ano vocês vão andar em Mônaco, né? No lugar da 3.5. Tem uma expectativa grande por andar em Mônaco também, por toda a história, tudo aquilo. Quem é brasileiro principalmente, né? Porque o Senna é o maior vencedor, é o Mr. Mônaco. Como você já pensou, né? Que daqui uns dias você vai estar andando nas ruas de Mônaco? Então, falando da Renault que saiu da 3.5, é ruim, mas é bom ao mesmo tempo pra gente do Renault 2.0, porque eles se concentram muito mais a atenção no 2.0, então vai ser bom pro 2.0. Eu não sei se vai ser bom pra Europa em si, em categorias, mas sim, correr em Mônaco, eu acho que é um sonho de qualquer piloto. Mas como é muito privado, você não tem teste em Mônaco, você não tem só corrida de Fórmula 1, você só poderia andar em Mônaco se você chegasse na Fórmula 1 ou numa GP2 no máximo. E como a Renault deu essa chance para o 2.0, eu nem acreditei quando vi Mônaco no calendário. Para te falar a verdade, eu estou ansioso desde agora já para andar lá. E Bruno, aproveitando também o ensejo da pergunta sobre a Renault, né? Na verdade a sua resposta sobre a Renault, a entrada da Renault de novo como equipe de Fórmula 1 fez com que você e outros pilotos da categoria já esperassem que essa trajetória de destaque numa categoria como a 2.0 possa dar possibilidade para vocês chegarem à Fórmula 1 através dessa montadora? Você já enxerga isso como um bom sinal para o seu futuro? Sim, enxergo. Foi super importante. E foi muito bom para a gente que a Renault voltou para a Fórmula 1 com uma equipe principal. E porque, vou te dar um exemplo. Ano passado, os 3 primeiros do europeu, do 2.0, os 3 primeiros, o Aitken, o Deletraz e o George, eles viraram o piloto júnior da Fórmula 1 da Renault. Então é um incentivo, né, pra gente, porque com certeza, eu não sei se vai ser os 3 primeiros, ou o campeão, ou o primeiro, ou o segundo, com certeza vai virar piloto júnior deles de desenvolvimento para a Fórmula 1. Então é um incentivo a mais pra gente, né, porque é um passo enorme se você virar piloto de júnior de alguma equipe de Fórmula 1, né. Com certeza. A gente fez uma entrevista aí recentemente com o Sérgio Sete Câmara, que entrou na Red Bull, e ele contou pra gente todas as vantagens, e com certeza seria ótimo para você se conseguisse. Vamos ficar na torcida. Falando um pouquinho de equipes, né? Você correu o ano passado, teve alguns mix de equipes aí, mas basicamente com a Coraining, e esse ano você assinou com a Fortec. Como a Fortec é uma equipe já conhecida, a gente sabe, do meio europeu, já tem uma grande tradição. Você já trabalhou com a equipe agora nos treinos em Paul Ricard. O que já deu de sentir aí desse novo time? Já deu uma entrosada com eles? Tá tudo jóia já para começar?
Então, ano passado foi um pouquinho difícil entrosar com o time, porque uma série de motivos, a gente não estava conseguindo achar um engenheiro bom pra gente pro ano. Eu não sei, eu acho que é muito difícil falar esse um negócio de entrosamento, sabe? Quando é pra entrosar, a pessoa entrosa. Quando não é, não entrosa, sabe? Então, esse ano foi muito legal, porque a gente chegou na Fortec, no primeiro treino, eu já me senti em casa, sabe? Os mecânicos já brincando comigo. Eu não estava com o engenheiro certo já para o primeiro teste, mas depois, nos outros testes, eu já estou com o engenheiro certo. E eu me senti em casa, para te falar a verdade. Então, eu acho que como eles, como na minha parte, a gente está se dando muito bem. Bruno, e você disse que está se sentindo em casa na Fortec. Qual é a sua maneira de se comportar numa equipe? Você chega, já vai ali com o engenheiro, conversa bastante, conversa com os mecânicos. Qual que é o seu dia a dia ali dentro da equipe, no momento dos testes, para poder aproveitar essa oportunidade? Diz pra gente aí. Então, eu acho que para você ser o pilotão mais rápido da equipe, não adianta se você só ser o mais habilidoso, ou isso, mas você precisa levar o time também para você, sabe? Você precisa ganhar o time para você. Então, infelizmente, eu não moro em Londres, eu não moro lá onde a equipe fica, que é na Inglaterra. Eu moro em Barcelona, na Espanha. Toda vez antes de corrida, a gente já combinou que eu vou fazer simulador com eles. Então, quando eu vou lá fazer simulador, eu brinco com os mecânicos, aí eu e o meu engenheiro, a gente fica fazendo simulador, às vezes eu até faço academia com os mecânicos. Então, isso daí dá um entrosamento bem grande, né, no dia a dia. Eu estava acompanhando a tua tabela de tempo aqui, Bruno, dos treinos em Porricar. Eu vi que, pegando aí o combinado de todos os dias, você ficou em 13º, mas teve dias específicos que você terminou lá na frente, terceiro, segundo e tudo mais. Tem muito ainda para fazer nesse carro? Você acha que já estão praticamente prontos para o início da temporada? Como está essa questão do desenvolvimento para a temporada? Para te falar a verdade, é um carro muito básico, né? Não é vamos dizer, com um World Series ou um GP2, que você precisa trabalhar bastante, desenvolver o carro. Já está pronto, para te falar a verdade. O que é difícil nesses testes é que tem gente que passa pneu, tem gente que não passa pneu, então é difícil olhar, né? Então, tem às vezes que o tempo do teste está certo, o tempo não está certo, porque às vezes tem gente que esconde jogo. Eu acho que o tempo mesmo só vai ser no primeiro dia lá da qualificação, que a gente vai ver a posição que a gente vai largar. E aproveitando, falando também um pouco dos testes, Bruno, qual foi o outro piloto que disputou com você, não da sua equipe, ou na verdade de todo o grid, qual foi o piloto que te chamou a atenção, que você fala, esse aqui pode ser meu rival durante o campeonato, ou esse aqui pode me atrapalhar bastante por não ser tão bom piloto? Diz aí quais foram suas impressões dos seus rivais ao longo desse ano, que serão seus rivais ao longo desse ano? Eu tenho o time Kaufmann, que é um time alemão que está com 2 pilotos, o Norris e o Gerhard, que o Gerhard é piloto da Fórmula Force India Júnior. Os dois vão ser, eu acho que, os 2 principais rivais nossos. Então, eu acho que a gente tira a base deles, porque eles andaram muito bem nos testes e a gente andou muito bem nos testes. Então, eu acho que esses 2 pilotos para a nossa equipe vai ser vamos dizer que, o maior rival para a gente. Teve alguma dúvida sobre o que caminho seguir do ano passado para esse? Pensaram na Fórmula 3, por exemplo, que ganhou bastante força na Europa, ou não, em nenhum momento teve dúvida, já estava traçado que seria seguir realmente o caminho da Eurocup e talvez a 3.5 o ano que vem? Está meio traçado já o seu futuro. Então, a gente teve, no primeiro ano a gente não tinha dúvida nenhuma. No primeiro ano a gente foi para a Renault, a gente não pensou em Fórmula 3, a gente não pensou em Fórmula 4, nosso foco era a Renault. Mas no ano passado, para esse ano, a gente tinha muita dúvida. Como a Renault saiu da World Series, a gente ficou com o pé atrás, né, da Renault ou do campeonato não está forte. O nível de pilotos e tudo mais, não está legal o campeonato. E a gente estava pensando
até finalzinho do ano indo para a Fórmula 3 europeia. Mas acho que quando a Renault lançou o calendário, lançou as equipes que iam correr e tudo, a gente não teve dúvida também, e vamos fazer o segundo ano, né? Que esse era o plano. Era o primeiro ano ganhar experiência, e o segundo disputar o campeonato. E a partir desse ano, conforme foram os resultados, a ideia é ainda partir para um caminho de 3.5, migrar para uma GP3, GP2. Qual que é o seu plano daqui para o futuro, se tudo ocorrer bem? Então, o nosso caminho está totalmente diferente da Fórmula 3. Então a gente não pensa em Fórmula 3 em jeito nenhum. Mas a gente pensa em 3.5, a gente precisa ver como vai estar o campeonato esse ano, né? Não sei se o nível vai estar forte, não sei se vai ter bastante carro. Pode até acabar no ano que vem a 3.5, né? Não sabemos. O nosso foco é ir para 3.5 ano que vem. Bruno, você tem algum coach que trabalha próximo a você? Eu sei que sua família vem muito do automobilismo. É alguém da família que trabalha contigo? Ou você tem algum outro piloto de fora que te aconselha nesse momento? A gente sabe que é natural os pilotos terem um coach. Então, desde a Fórmula 4, o Alan Hellmeister, que correu de estoque já, ele já correu de Fórmula Renault, já correu de Fórmula 3 no Brasil. Ele que me ajuda nessa parte de me ensinar os traçados, de me ensinar um pouco mais do carro, a mexer nele. E qual que é o seu ídolo no automobilismo em geral? Porque muita gente tem como ídolo Ayrton Senna, Nelson Piquet. Você é bem mais novo, já é de uma geração que acompanhou mais o Rubinho e o Felipe Massa. Eu tenho essa dúvida. Qual que é o seu ídolo em relação a todas as categorias? Não necessariamente relacionado à Fórmula 1, mas no automobilismo em geral. Então, é difícil não falar que o Senna não é o ídolo, né? Eu acho que o Senna foi o melhor piloto de todos e o maior. Mas, hoje em dia, para mim, eu tiro, por exemplo, do Hamilton. Acho que a vida que ele leva, acho muito legal, sabe? Porque ele não esconde, ele é um cara que se mostra para todo mundo. E é um fantástico piloto, né? E eu gosto bastante do Hamilton hoje em dia. Tem um fato curioso, né, o Bruno? Eu até fiz uma. Você talvez vai recordar porque você respondeu a brincadeira no Facebook ano passado. A quantidade de batistas que estão chegando no automobilismo e que as pessoas têm que ficar atentas para não se confundir. Porque tem você, Bruno Batista, filho do Adalberto Batista, da Porsche Cup, que o Adalberto Batista tem como tio, né, o Ricardo Batista também da Porsche Cup, tem como primo o Rodrigo Batista, que vai correr no Blancpain esse ano com o Sérgio Gimenez, mas a gente tem o Vitor Batista também, que correu na Eurofórmula ano passado, foi até campeão, um destaque muito legal pro Vitor Batista, que é irmão do Felipe Batista, que está começando no kart, e também tínhamos o Henrique Batista correndo na Eurocup. Então, se as pessoas não tomarem um pouquinho de conta, de cuidado com o primeiro nome, pode até se assustar. Desses batistas aí, tirando o Rodrigo, é claro, que da sua família, você já teve contato aí com o Vitor, com o Henrique ou com o Felipe? Tenho um contato direto com o Vitor. O Vitor é um super amigo meu. A gente sai direto em São Paulo para comer, para jantar. Quando ele vai para a Europa, nas corridas dele, ou no tempo livre ele fica lá em casa. Eu e o Vitor, a gente tem um contato muito, muito grande. A nossa amizade é legal. Mas essa amizade de vocês fica só fora da pista ou vocês chegam a conversar? Até porque vocês são contemporâneos, né? São da mesma geração. Vocês chegam a comentar alguma coisa a respeito das competições que estão participando e tudo mais? Me conta como que é o papo de piloto sobre corridas. Eu acho que a gente precisa se ajudar, né? Eu acho que quando ele estava correndo na Fórmula 3 europeia, perguntava para ele como era o carro, perguntava como era o nível da competição que ele estava, se era legal, talvez, ir crescendo para lá. Então, ele que tem mais experiência, porque ele tem um ano a mais que experiência que eu de Fórmula 3, eu acho que é legal porque, como a gente é amigo, ele me passa essa experiência, sabe? Tipo, como largar, ficar nervoso antes da corrida, a gente fica comentando essas coisas. Mas eu acho que a amizade não é que para quando você entra no autódromo e a gente vai disputar uma corrida junto. Eu acho que quando você bota o capacete, você tem amizade ainda, mas
você tá disputando ali e pode acontecer de bater ou alguma coisa assim, sabe? Então, acho difícil falar. Legal. Só pra gente já entrando já nos minutos finais da entrevista, mas eu queria tocar num assunto com você de Fórmula 1, né? Não sei se você assistiu a abertura na Austrália no último final de semana aí, alguns dias atrás aí, que a abertura na Austrália. A gente está gravando essa entrevista antes do Bahrein, né? Mas quando for divulgado o Bahrein já vai ter acontecido. Queria saber o que você achou. Tá achando que teremos aí um 2016 igual um 2015, já com cartas marcadas, uma Mercedes sobrando, ou que a Austrália te mostrou, já acha que podemos ter algum campeonato um pouquinho mais disputado esse ano? Eu acho que a Mercedes vai ganhar. Agora, não sei qual dos dois vai ganhar. É difícil falar agora se o Rosberg ou o Hamilton vai ganhar. Eu acho que os dois têm plena condições de ganhar campeonato. Os dois são fantásticos pilotos. Mas eu acho que a Ferrari chegou um pouco mais perto da Mercedes, vai ser a segunda equipe melhor. E o que ficou legal é que dá uma misturada ali no meio do grid, né? Então no meio do grid a gente vê equipes muito iguais, como a Williams, a Red Bull, a Force India, a Haas, que está entrando agora. Então acho que a Renault também, então acho que agora está ficando mais competitivo no meio do grid. Na frente a Mercedes está disparada para mim, eu acho que esse ano de novo. Mas no meio do grid está mais legal de assistir a corrida. Mas aproveitando até que você falou da Renault, você olhou com atenção especial a corrida do Palmer e do Magnussen ou, na verdade, olhou igual às outras? Sempre se olha um pouco diferente, né? Porque vai lá, vai cá, é a equipe que você está mais perto de chegar, né? Porque eu estou fazendo o campeonato da Renault e se eu for campeão, com certeza eu vou ter um contato com eles, né? Então sempre se olha um pouquinho diferente. Fica lá prestando atenção e até sonha com você lá dentro, né? Então tá jóia, Bruno. Muito legal falar contigo. Só lembrando o pessoal, o Bruno esse ano vai estar correndo no Eurocup, que até onde eu sei vai continuar sendo transmitido pelo Esporte Interativo aqui pro Brasil. E o Renault NEC, que vocês podem acompanhar as provas no YouTube, então vamos acompanhar. A gente vê que o brasileiro costuma dar aquele discurso, né? A gente tá sem brasileiro na Fórmula 1, nosso... E não é bem assim, a gente tá cheio de garotos lá na Europa tentando o caminho e de repente precisa se informar e acompanhar e dar o suporte, nem que seja com pensamentos positivos e com torcida para esses pilotos. Então eu queria abrir um espaço para você falar um pouquinho de quem te apoia, dos teus patrocinadores e mandar um recado aí para a galera do Café com Velocidade, com o pessoal aí que está sempre ligado no automobilismo. Eu queria primeiramente agradecer vocês por terem me convidado nesse bate-papo e falar que esse ano eu ganhei um patrocinador, que é a Skechers Performance, que é uma marca de tênis, não é nova, mas no Brasil ela chegou agora e está me apoiando para esse ano e está me ajudando bastante. E queria agradecer a todo mundo que torce por mim, que torce por brasileiros, né? Porque é legal a gente ter brasileiros na Fórmula 1 disputando. E com certeza eu vou lutar para isso e vou lutar ao máximo para chegar na Fórmula 1. E qual que são as suas mídias sociais, redes sociais, para o pessoal poder interagir com você? Então, no Instagram é @brubap e no Facebook eu tenho uma página de atleta que chama Bruno Baptista e só me seguir lá que eu posto tudo sobre as corridas, posto como fui na corrida, como fui nos treinos e até posto como eu indo para as corridas no avião, algumas coisas assim, bem legal. Com certeza a gente vai colocar o link aí no post para o pessoal facilitar a vida, só clicar e poder acompanhar. Então, Bruno, te agradeço novamente. A gente espera voltar a falar contigo talvez no final do ano para a gente fazer um resumo aqui, comentar das suas várias vitórias e tudo mais na temporada. Um abraço. Abraço, obrigado, viu? Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.